Olá, meus amigos do Pé de Vista. Olá, eu sou Renata Cortez. Oi, pessoal do Pé de Vista. Olá, meus amigos e amigas do Pé de Vista. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Olá, amigos do Pé de Vista. Olá, amigos do Pé de Vista. Olá, pessoal. Seguidores do Pé de Vista, aqui é Lorena Guedes. Olá, eu sou a professora Emanuele Beltrão e estarei aqui com vocês no canal do Pé de Vista. Meus amigos do Pé de Vista, nesse nosso primeiro vídeo aqui do canal do Pé de Vista no YouTube, nós vamos enfrentar um tema que é polêmico desde o seu nascedouro, qual seja o rol das hipóteses para o cabimento do agravo do instrumento, rol este que é constante do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Esse tema ele é polêmico desde o seu nascedouro, porque ele é polêmico desde que o projeto do Código de Processo Civil tramitou nas duas casas do Congresso Nacional. Vocês devem se recordar, as hipóteses de cabimento, elas flutuaram, começou num número reduzido, aumentou, chegou a 20 hipóteses, até que chegássemos às hipóteses que hoje constam do artigo 1015 do atual Código de Processo Civil. E desde o período de vacácio, que nós sabíamos que em algum momento, o tema chegaria aos tribunais superiores para que se definisse se esse rol é ou não é taxativo, se vocês se recordarem, no Código de 1973, havia a previsão do cabimento do agravo de instrumento para aquelas decisões interlocutórias que causassem uma lesão grave e de difícil reparação. E, a bem da verdade, praticamente todos os advogados forçavam a barra, de modo a interpretar que a decisão interlocutória proferida contra o seu cliente era suscetível de causar uma lesão grave e acabavam por interpor o recurso de agravo do instrumento, mesmo que a questão não parecesse aos olhos do homem médio como uma questão que demandasse essa urgência. E, ao que parece, o que se parece ter pretendido no Código de 2015 foi criar hipóteses verdadeiramente taxativas, mas é o que a gente sempre disse durante o período de vacácio e nesses primeiros 2 anos e pouco aí de vigência do Código. Praticamente em todas as vezes que o legislador tentou estabelecer um rol taxativo de hipóteses para tal ou qual situação, e eu não estou falando isso apenas do processo civil, há sempre interpretações doutrinárias e jurisprudenciais no sentido de ampliação desse rol. E assim aconteceu. É óbvio que o legislador não seria capaz de prever todas as potenciais situações que pudessem gerar o cabimento do agravo do instrumento, e que coubessem lá naquele rol de incisos do artigo 1015 ou do seu respectivo parágrafo único. E essa questão chegou por meio de 2 recursos especiais que foram afetados pela sistemática dos repetitivos, o RESP 1696396 e o 1704520, que sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, foram objeto de proferimento, de prolação do seu voto na última quarta-feira, na sessão do STJ da última quarta-feira, dia 1º de agosto, e que houve um pedido de vistas da ministra Maria Tereza. A ministra Nancy Andrighi proferiu um voto que tem sido objeto de muita análise, muita crítica, inclusive, algumas delas bastante ácidas, por parte dos nossos doutrinadores, por parte daqueles que são estudiosos do processo civil, porque ela acabou por mitigar essa questão da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo do instrumento. No seu voto, a ministra, aliás, uma sessão histórica, porque contou com a participação como amigo da corte do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da ANEP, Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, da BDPRO, Associação Brasileira de Direito Processual, e que, em seu voto, a ministra ela lembrou que existem basicamente 3 correntes. Uma que defende a taxatividade estrita, aquela corrente mais conservadora, que não admitiria sob qualquer hipótese a ampliação desse rol. Uma que defende uma taxatividade, digamos assim, relativizada, no sentido de que não é um rol exemplificativo e sim taxativo, mas que comportaria uma interpretação analógica ou extensiva dentro das hipóteses lá constantes.
E uma terceira hipótese, essa mais, digamos assim, avançada, mais moderna, e eu não estou fazendo juízo de valor com isso, aqui diria que o rol é meramente exemplificativo. A ministra conclui em seu voto que o mandado de segurança não é o remédio adequado para atacar as situações em que o agravo do instrumento não é objeto de cabimento, e ela concluiu seu voto no sentido de que a taxatividade das hipóteses constantes do artigo 1015 deve ser uma taxatividade mitigada, porque haverá situações em que a urgência do caso concreto, a urgência daquela determinada situação, justificaria o cabimento do agravo do instrumento. E ela, inclusive, faz uma modulação em seu voto no sentido de que só seria cabível, admissível o agravo nessas circunstâncias a partir da publicação do acórdão do STJ. O que a gente pensa sobre isso? Há um risco muito grande em relação a essa interpretação exarada pela ministra Nancy Andrighi em seu voto, porque da forma que está colocado é como se estivéssemos ressuscitando de algum modo aquela previsão constante do antigo Código de Processo Civil e que certamente levará os advogados, a caso o seu voto prevaleça, levará os advogados a, entre aspas, forçar a barra ou voltar a forçar a barra quanto ao cabimento do agravo do instrumento, sob essa justificativa de que a não utilização do agravo ou não cabimento do agravo levaria à ineficácia, e aí estaríamos diante de uma situação de urgência, de extrema necessidade, que viesse a justificar o cabimento do agravo do instrumento. E aí se desvirtuaria por completo esse rol constante do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Pessoalmente, imagino ou penso que teremos votos divergentes por parte do colegiado no STJ, e torço por isso, inclusive, porque imagino que se passar o entendimento da forma como foi colocado no voto da ministra, nós teremos realmente uma grande confusão e um retorno àquela situação em que os advogados utilizavam praticamente contra todas e quaisquer decisões interlocutórias de juízes de primeiro grau o remédio, né, o recurso do agravo do instrumento. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A ministra Maria Tereza pediu vista e certamente gerará ainda daí para frente mais alguns intensos debates lá no âmbito do STJ. Valeu, pessoal do Pé de Vista, um grande abraço, a gente aguarda os comentários de vocês. Tchau, tchau.